Segunda pergunta perguntou o Ednei da Silveira: para onde irão as almas? Para onde irão, mas na verdade é irão, aqui a intenção: para onde irão as almas daqueles que roubam e matam? Os que roubam ou matam, eles... Antes de responder essa pergunta, eu vou responder a terceira pergunta, porque dessa maneira vai ficar mais ordenado. A terceira pergunta foi: haverá um outro mundo que será semelhante ao nosso mundo de hoje, para as almas que ainda não se corrigiram possam dar continuidade à sua evolução? Então a resposta é: não haverá outra chance para aqueles que não se arrumaram, digamos, nesse mundo. Aqueles que não se completaram e aqueles que não alcançaram a plenitude nesse mundo, eles não terão outra chance, não haverá outro mundo depois desse nosso mundo. Então fica a segunda pergunta: se não haverá outro mundo, para onde irão as almas daquelas pessoas que eles são ruins? Então a resposta é que existem duas maneiras de consertar uma alma. Uma maneira é trazendo em reencarnação. Agora, essa reencarnação pode ser de diversas maneiras. Eu não quero abrir esse assunto, desculpem, eu não vou abrir esse assunto, mas a reencarnação pode ser de várias maneiras, desde reencarnação em água, até reencarnação em minerais, até reencarnação em vegetais, até reencarnação em animais, até reencarnação em seres humanos. Então, quando a pessoa reencarna em um ser humano, ele tem uma segunda chance. Isso seria um outro mundo, ok? Onde a pessoa tem uma nova chance desde aqueles 0 anos de idade, quando a pessoa nasce. Então ele acabou de nascer, ele tem dias, ele tem horas de vida, ele tem segundos de vida. Começou uma segunda chance para ele e ele tem uma nova chance de mudar. Aquilo é um novo mundo para ele, porque ele não lembra que ele já foi reencarnado. Entre aspas, a maioria das pessoas hoje em dia, eles são reencarnados. Fecha aspas. Continuando, para onde vão as almas então? A segunda maneira de arrumar, digamos, de limpar é a palavra verdadeira. A segunda maneira de limpar uma alma é colocando ele num lugar chamado Gehinom. O Gehinom, ele é um lugar traduzido erroneamente pelo português, e mais erroneamente ainda explicado pelos cristãos, é o inferno. Então o conceito de inferno que você conhece, lembra bem dele. Agora pega ele, coloca ele dentro de uma caixinha, junta ele e joga ele para fora da sua mente. Esquece de tudo que você sabe sobre o inferno e a partir de agora começa um novo DAF, começa uma nova folha na sua mente e vamos escrever o que é um inferno para você. O inferno, ele é nada mais do que uma máquina de lavar. Ou seja, existem pessoas que eles querem agora estar perante o rei, porque quando a alma sai desse mundo, ela tem claro a verdade. E a verdade é... Eu vou abrir um parênteses aqui, que é importante falar que não todas as almas, quando saem desse mundo, eles têm o mérito de saber a verdade. Muitas almas, eles saem desse mundo tão impuras, que eles não têm o mérito de saber a verdade do mundo quando eles saem desse mundo, e é por isso que eles ficam ainda confusos. E essas são as almas que encarnam no centro espírita, do lado da sua casa. Todas as almas que estão no centro espírita, e elas encarnam e elas falam o que elas sabem, porque elas sim sabem um futuro próximo que vai acontecer, porque, como os nossos sábios já falaram, 30 dias antes de acontecer qualquer decreto nesse mundo, todo o céu sabe do que vai acontecer, porque existe uma grande anunciação, é anunciado o que acontecerá no mundo durante 30 dias, por isso as almas que elas pairam por aí, elas sim sabem o que irá acontecer no futuro próximo. Porém, essas almas são almas que a maioria das vezes não tem mérito de saber a verdade do mundo, porque eles são almas muito, muito, muito impuras. E é por isso que eles não estão nem mesmo no inferno, porque eles não têm mérito de entrar no inferno. O que é um inferno? O que é o Gehinom? Eu não vou falar inferno, porque a palavra inferno, ela não é correta. Purgatório também não é uma palavra correta. A palavra correta é Gehinom. Gehinom, ele é um lugar onde se limpa as almas. Porque quando a alma sai desse mundo, ela agora quer estar perante o rei, perante o seu Criador. Porque é lá que ela terá o prazer e o deleite eterno
espiritual. Agora, ele não pode ir para frente do Criador, ele não pode estar perto do Criador, porque como ele se aproximará do Criador enquanto a sua alma está completamente suja com os seus pecados? Da mesma maneira que você não pode aprender a estar perante o presidente com roupas de mendigo. Se você é um mendigo, você tem que tomar um banho, você tem que lavar suas roupas, você tem que cortar o seu cabelo, você tem que arrumar e ficar limpo, cheiroso, bem, com boa aparência, com boas roupas, e aí você pode ir perante o rei. Exatamente isso é o que é feito no Gehinom. Aquela alma que ela chegou suja, cheia de pecados, cheia de roubos, cheia de relações ilícitas e assim por diante. Aquela pessoa que falou blasfêmias e ela sujou a sua língua, aquela pessoa que ele comeu comidas proibidas e ela acabou sujando os seus órgãos interiores, aquela pessoa que ele pensa pecados, ele pensa em mulheres, então ele estraga agora a sua cabeça e a sua mente, ele precisa ser limpo para estar perante do Rei dos Reis e o Criador único e absoluto. Essa pessoa ele precisa passar para o Gehinom. O Gehinom é simplesmente uma mudança total do 100 ao 0, ou seja, do menos 100 na verdade até o 0. Aquela pessoa que ele está suja com os seus pecados, ele é limpo no Gehinom até ele chegar a um ponto onde ele esteja apresentável perante o Rei. E é dessa maneira que as almas se limpam, ou voltando em encarnação, ou seja, reencarnando, ou indo para o Gehinom. Aquelas que têm mérito de ir para o Gehinom, eu volto e digo, se você tem mérito de ir para o Gehinom, aí você pode entrar. Me contaram que existem programas, ok, de televisão, que eles fazem isso, eles pegam pessoas indigentes e eles simplesmente mudam eles dão banho, eles compram roupas, eles compram bens materiais para aquela pessoa, e eles mudam a pessoa da cabeça aos pés, e ele vira uma pessoa totalmente diferente. Eles mostram depois a foto daquela pessoa antes, daquela pessoa depois, e para você ver a diferença, olha a diferença daquela pessoa. Isso é exatamente o que acontece no Gehinom. É óbvio que é de uma maneira muito mais espiritual, e muitas vezes aquilo acaba doendo, e aquilo é um sofrimento para a alma estar naquele lugar, mas de qualquer jeito é que nem uma pessoa que agora ele precisa tomar um banho para limpar e tirar a sujeira, então às vezes ele tem que pegar uma esponja e esfregar bem forte para tirar aquela sujeira. E aquilo dói, mas de qualquer jeito ele sabe que é isso que precisa ser feito. As mulheres me entendem muito melhor, porque as mulheres elas acabam fazendo depilação e elas acabam tirando todos os pelos e fazendo tudo que elas fazem, aqueles nomes que nós homens acabamos não entendendo 100% como funciona. De qualquer jeito nós vemos que as mulheres acabam sofrendo com isso, mas elas estão muito felizes, elas vão até o salão de beleza e elas gastam muito dinheiro, mesmo que aquilo dói. Para quê? Para ficarem apresentáveis nos olhos dos seus maridos. Infelizmente existem aquelas que querem estar apresentáveis para a rua, mas nós estamos dizendo e falando de mulheres recatadas, que elas querem estar apresentáveis para seu marido, então elas sofrem para estar apresentáveis. É isso que acontece no Gehinom. E esse é o conceito verdadeiro de Gehinom. Se você tem mérito, a pessoa pode entrar no Gehinom. Aquela pessoa que ela não tem mérito, ela fica num lugar que chama Kafakela. O Kafakela não vem ao caso agora, mas de qualquer jeito são aquelas almas que ficam vagando. Se você quer saber mais sobre Kafakela, entre na nossa aula sobre espiritismo. Se eu não me engano, é uma aula sobre Tehillim. Entre nela sobre espiritismo. Nós lá explicamos um pouco mais sobre esse conceito. E assim eu acho que explicamos essas 3 perguntas do nosso querido Ednei da Silveira, as perguntas muito importantes para conceitos muito importantes que nós precisamos ter, saber, lembrar e interiorizar. E é Iratzon que nós consigamos cumprir e entender de verdade a Torá, sabendo cada um dos mandamentos e como cumprir.